Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como passar aí o feriado? Temos aqui a Giovana, Rosimeire, Patrícia. Daqui a pouquinho entra os demais alunos, né? Depois aí de um feriado, né? Eu acredito que alguns estão ainda dormindo, né? Nesse dia 8 de setembro. Agradecer vocês, tá? Por já estar por aqui. Todas entregaram aí as atividades, pessoal, da semana passada? Então tá tudo ótimo. Então tá, vocês entregaram lá no portal SIGA, né? Pessoal, não deixe de entregar, porque é avaliativa também, tá? Então, deixa eu verificar aqui das tarefas. Vamos ver aqui, nós tivemos a Aline, Giovana entregou, Matheus, Patrícia, Gomes, Menezes e o Wenderson, né? A gente não viu aqui da Rosimeire, né, Rosimeire? Não entregou a atividade da semana passada, tá? Pessoal, essa atividade, ela vai ser aí basicamente uma atividade que varia de 0,7, 0,8, tá? Não chega a um ponto. Por quê? Porque depois a gente vai somar todas elas e vai formular uma média, tá? Que é a primeira média que a gente fala das atividades. Então, não deixe de entregar, tá? É uma atividade aí de definições que vocês vão começar, depois vão ter exercícios falando sobre as análises de liquidez, rentabilidade, enfim, outras, né? Até no decorrer aí da nossa temporada que a gente vai estar aqui. Por quê? Porque o mês que vem o professor Giovanni volta, tá? Então não deixe, porque não sei qual que é o método que ele vai utilizar, provavelmente é a continuidade do que eu já estou passando para vocês, mas não deixe, tá? Não deixe de fazer essas atividades. Uma atividade bem tranquila, bem fácil, vocês têm uma aula para fazer, tá? Então, basicamente, tem aí a questão de vocês estarem participando também dessas aulas, que a gente tem uma aula síncrona e uma aula de atividade, tá? Dessas aulas, pessoal, só fica liberado a quinta-feira, tá? Então, até as 23 horas de quinta-feira você tem que fazer atividade ali, tá? É uma atividade pequena, não vai demorar muito. A gente sempre estipula esse tempo dentro de 2 horas, que se fosse o horário de aula. Então, é só no SIGA, tá? Então, não adianta me mandar no WhatsApp, mandar no e-mail. Existem exceções que a gente aceita, mas só no portal SIGA, tá? Então, assim, a gente pede que vocês entreguem, não deixem de entregar, tá? Vai ser só apenas um dia, porque é a atividade da aula. Então, a gente disponibiliza essa aula, se tem dúvida pode perguntar, mas não deixe de entregar essas atividades avaliativas, tá bom? Então, quarta a gente tem aula síncrona, quinta vocês têm atividade para fazer. Então, assim, não deixe, né, para a última hora. Faça como se fosse o horário da aula aí que a gente disponibiliza para vocês. Tire esse tempinho, né? Quinta-feira, das 9 às 11, vocês têm o horário de aula. Então, dentro desse horário, faça. Por quê? Porque eu estou à disposição para tirar dúvida também, tá? Por enquanto, são atividades teóricas, conceito, uma coisa bem mais básica, né? Mas não deixe de fazer as atividades, tá? Lembrando a todos, por quê? Porque é uma média, né? Vai gerar uma média. Então, imagina você, só de atividades você ter 10. Depois, nas outras provas, fica mais tranquilo aí você trabalhar com essa questão aí da nota também, tá bom? Então, quem não entregou já perdeu aí 0,7, 0,8, a gente vai calcular quantas atividades vai fechar, o 1, o 10 ali, tá? Mas é essa média, 0,8, 0,9, dependendo se for menos atividade, um exemplo, se for 10 atividades durante o semestre, basicamente a gente vai computar um ponto em cada atividade dessa, tá? Aí a gente vai corrigir, faça bem feito, tá? Não é que o aluno vai tirar 1, então a gente vai corrigir as questões, resposta, tá? Então faça bem feito para que você atinja aí a nota máxima, que é um valor aí de 0,7 a 1 ponto, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Professor, só uma pergunta. Essa atividade, ela não tem como reabri-la ou é somente para aquele dia 2? Não, ela é só do dia 2, tá? Você acompanhou nossa aula, a primeira aula, ou Rosemary, ou não? Eu não acompanhei, Então, daí acabei perdendo essa atividade. a gente auxilia vocês também assistir aula síncrona, gravada, tá? Porque sempre a gente fala os detalhes. Então, assim, tem essa opção de você assistir depois. Então, é só um dia que é aberto, tá? Então, no caso, amanhã tem outra atividade, é aberto aí às 9 horas da manhã e fecha fecha às 23 horas, tá? Então, é um dia que a gente disponibiliza para vocês. Isso foi falado na primeira aula. Então, assim, faltou na aula, tenta assistir gravada posteriormente, tá? Sei que é um pouco cansativo, mas a nossa aula, ela varia de 1h30,
tá? A gente nunca chega até às 9 horas, por quê? Porque aí depois a gente deixa o espaço para pergunta, dúvida, mas assistem, tá? Tira esse tempinho, assiste, por quê? Porque a gente já não está, vamos dizer assim, cobrando a chamada, né? A chamada, a sua presença na aula síncrona, mas assista essa aula gravada posteriormente para as considerações que a gente passa aí no decorrer da nossa aula, tá bom? Por quê? Porque se o aluno Ok, deixa obrigada, professor. tá? Então, justamente a gente faz isso, pessoal, porque se eu for dar mais tempo, o aluno sempre deixa para fazer na última hora. E eu sei que vocês têm outras disciplinas, então a gente não quer aquele problema de choque, né, de atividades. Então, assim, por isso que eu passo dentro do horário, porque se fosse presencial, essa atividade que eu passo para vocês, pessoal, vocês fariam das 9 às 11 no presencial, lá na sala de aula, tá? Então, por isso que eu deixo até às 23 horas, porque alguns estão trabalhando aí. Então, se dedique, faça dentro desse horário, tá bom? Não é punir o aluno, mas é um meio da gente cobrar. Por isso que eu não dou um prazo maior, porque a gente é brasileiro, a gente deixa para a última hora. E eu sei que vocês têm outras disciplinas, então já faço dentro desse horário para que não tenha aí algum problema posteriormente, tá bom? Então, entregue somente no SIGA, lá no portal. Vai lá, faz o upload, né? O download do arquivo que vocês vão fazer e depois o upload justamente aí para a gente estar corrigindo, tá? Não corrigi ainda, mas no decorrer aí eu vou estar corrigindo, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar a nossa aula hoje, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre o balanço, tá, pessoal? A gente continua, então a gente vai falar um pouquinho algumas das decisões que ocorrem, tá? Isso aqui é muito comum, relacionadas ao balanço patrimonial. Então a gente fala do balanço, próxima aula a gente vai falar da DRE, por quê? Porque são as demonstrações mais utilizadas nas análises. Não é que as outras não são, mas a gente vai ter aí um complemento da nossa aula passada, né? Que a gente falou aí um pouquinho sobre a introdução sobre o balanço e a DRE. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais detalhado para vocês, tá? Qualquer dúvida, pergunte, tá, pessoal? Por quê? Porque nas atividades posteriormente, que quando a gente entrar em análise, pode surgir. Então, se você entender agora, fica mais fácil você fazer essa questão das análises, tá? Aí vocês vão conhecer liquidez, rentabilidade, estrutura de capital, tá? Entre outras. Então, é necessário saber o que significa o balanço, o que significa a DRE. Como vocês são do curso de economia, vocês não veem muito detalhado essa questão, tá? Da contabilidade geral. Vocês tiveram uma disciplina, agora vocês vão ver análise. Então, tudo aquilo que vocês estudaram, basicamente, a gente vai fazer uma revisão rápida e já começar em análise. Então, a gente vai seguir o plano de curso, basicamente. Se vocês observarem lá, a gente vai falar sobre algumas decisões relacionadas ao BP, que é o balanço patrimonial, tá? Então, não deixe de rever, tá? Eu acredito que vocês devam ter aí material. Alguns fizeram comigo a disciplina contabilidade gerencial, contabilidade geral presencial. Teve outros que fizeram semestre passado e assim por diante. Então, faça aquela revisão, entenda um pouco mais, para na hora da análise vocês não terem aí tanto problema de entender o que a gente está fazendo, tá? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula falando um pouquinho sobre essa importante, né, disciplina que vocês já tiveram aí, a contabilidade geral, e envolveu tudo sobre a contabilidade, tá? Às vezes os alunos eles perguntam assim, professor, mas eu estou fazendo economia, né? Eu vou ser um economista. Pessoal, todo economista tem noção de contabilidade. Por quê? Porque ela está envolvida em tudo, tá? Mesmo seja na aquisição de ações, eu acredito que vocês vão chegar a uma disciplina, como eu falei, que vocês vão aprender um pouquinho sobre a questão aí de compra e venda de ações. Eu não sei se é o professor Paulo Corbis, que é o especialista nessa área, tá? E é uma profissão, pessoal, do futuro. Se você tiver noção, se você aprender, posteriormente, qualquer valor aí, dependendo de uma ação, você pode comprar e participar dessas análises geral envolvendo a contabilidade. Então, é importante que você tenha aí noção, tá? Então, o professor Paulo Corbis, eu acredito que seja especialista, vocês vão chegar nessa disciplina, que ele vai falar sobre essa questão de bolsa de valores, compra e venda de ações. Então, foque nisso, pessoal, porque posteriormente vocês podem estar trabalhando de casa, né? Vocês sendo o empresário aí, né, na compra e venda de ações. E trabalha, né, um trabalhador individual, e hoje está dando muito rendimento, tá? Isso é importante vocês observarem. Então, a contabilidade, pessoal, né, a gente sabe que é um sistema de informação.
que é utilizado no processo de tomada de decisão. Então, através dos relatórios, através da contabilidade geral que vocês aprenderam, agora vocês vão saber onde a gente utiliza essas informações, tá? E é muito legal, muito gostoso de trabalhar. São aí cálculos matemáticos de divisão, tá, pessoal? Então, não tem muito aquela questão de você fazer aí uma continha muito extensa. Então, é uma conta muito curta, que nada mais é do que divisão, somatória, né? Às vezes, subtração. Então, são aqueles elementos básicos, né, da contabilidade que a gente já estudou lá no ensino fundamental e ensino médio, tá? E o uso das demonstrações contábeis para tomadas de decisão. Então, se eu tenho a contabilidade, se eu tenho o relatório, eu tenho aí a utilização dessas demonstrações para tomadas de decisões através de uma análise geral, tá? Então, lembrando, é muito importante, pessoal, é muito bacana. Então, foque nessa questão. Qualquer dúvida, pode estar nos perguntando, tá? Então, avaliar os relatórios financeiros, pessoal, de uma companhia, né, ou uma companhia em geral, é a prática mais importante dentro da análise que a gente fala fundamentalista, ou seja, você tem um fundamento, né? Então, se você tem um relatório, se você tem valores, a partir dali você pode começar a fazer uma avaliação. Então, nesse sentido, talvez o mais demonstrativo, mais essencial, para estimular o valor de uma empresa, seja o que é o balanço patrimonial que a gente fala, tá? Então, o balanço patrimonial, vocês já viram no semestre passado, a gente vai rever, vamos passar demonstrativo para vocês conhecerem, relembrarem sobre essa questão, tá? Então, por ser considerado pela contabilidade como o principal, ou como a principal demonstração financeira de uma empresa, entender o que é o balanço patrimonial e como ele funciona é o mais, que é necessário ao se analisar dentro de uma empresa. Então, isso é primordial, é muito interessante e muito importante, mais uma vez, enfatizando sobre essa questão, tá? E, pessoal, nós temos um gráfico, né, uma figura de um gráfico, que vocês podem observar a questão que ele fala sobre a parte principal, basicamente aí da média do endividamento das empresas brasileiras, tá? Então, vocês podem ver desde 1973 até 2007, tá? Como que eu sei que a empresa está endividada? Como que eu sei que a empresa tem aí um valor de recursos próprios, se ela pode se manter no mercado sem dificuldade financeira? É através da análise, tá? Então, aqui a gente pode ver, ó, capital de terceiros percentual. Então, lá em 1973, nós tivemos 10, 20, 30, até 70%. Vocês podem ver que a média de endividamento das empresas, pessoal, é cerca aqui de 34%, mais ou menos, tá? E aqui é no decorrer dos anos. Então, vocês podem ver que durante 10 anos, tá? Durante 10 anos, a gente teve aí, basicamente, uma elevação no aumento do endividamento, ó, tá? Então, de média de 34% aqui, aumentou ali, ó, média, vamos pôr aqui 60%, né? Um pouquinho mais de 60%, tá? Tá vendo a linha aqui? Então, lá para 62%, 63%. Lá de 83 a 94, depois de 11 anos, teve uma redução. Então, esse aqui foi o pico do endividamento. É o que a gente faz análise. Quando a gente faz uma análise de um balanço, de uma DRE, depois vocês vão aprender análise vertical, horizontal, a gente vê a verificação do endividamento. A empresa, ela está na mão de terceiro, se a empresa tem recursos próprios, se ela pode andar com as próprias pernas, se ela vai quebrar, se ela vai falir, é através dessas análises que a gente faz, tá? Então, lá de 83 até 94, houve uma redução, tá? Depois nós tivemos uma estabilização, né? Aqui a gente pode observar uma estabilização até 96, e de 96 a gente teve um aumento até 2002, tá? Por que isso, pessoal? Provavelmente isso aqui se teve alguma crise, tá? Então, aí já começa a gente observar, principalmente na economia, né? A gente observa aquela questão de crises, igual o ano passado. Muitas empresas faliram, tá? E isso, posteriormente, a gente vai ver em pesquisas. E isso vai ocorrer dentro de um gráfico desse, né? O aumento de endividamento. Hoje, se a gente for observar a pessoa jurídica, pessoal, está tendo um aumento do endividamento, tá? Por quê? Porque as coisas aumentou tudo, né? Hoje aumentou tudo, combustível, comida, né? Materiais de construção, tudo. E o poder aquisitivo nosso diminuiu. Então, aquilo que a gente comprava com R$1, a gente está comprando com R$1,50, R$2. Então, diminuiu essa questão do poder aquisitivo. Acredito que em algum momento vocês vão ver sobre isso, tá?
Então, aqui, ó, nós tivemos essa questão do aumento, depois nós tivemos um decréscimo até 2003, depois diminuiu até 2006 e se estabilizou a 2007. É o que nós temos aqui de uma pesquisa, mas se a gente for ver de 2007 até agora, pessoal, né, durante aí esses 14 anos, tá? Basicamente, se teve uma elevação no endividamento das empresas, tá? O aumento de endividamento. Então, é isso que a gente analisa. Né? Será que a empresa ela está nos conforme? Né? Por quê? Porque tem empresas que, às vezes, elas acabam não se sustentando e, às vezes, falindo, às vezes, vendendo, né? Para outras pessoas que têm aí recursos próprios e assim por diante. Então, é necessário a gente observar. Através de um gráfico, eu acredito que vocês, durante a economia aí, vocês vão aprender muito, tá? Leitura de gráfico, eu acredito que já começou, né? Mas a leitura de gráfico para vocês observar a questão do aumento do endividamento. Então, através de um gráfico, eu posso basicamente entender o porquê que se tem o aumento do endividamento, né? Esse dia eu estava assistindo no jornal a questão do aumento do endividamento da população brasileira, né? Por causa desses problemas, a questão da carne, a questão do combustível, né? A questão aí generalizada, vamos dizer, né? Sobre essas partes aí que afeta mais as pessoas de baixa renda, né? As pessoas sempre falam, né? O pobre, depois o miserável, e assim vai diminuindo por essas questões, tá? Infelizmente, o Brasil está passando aí por um problema muito sério sobre essa questão aí da desvalorização do real. Quem sofre é a população, né? Um exemplo aí que a gente vê é a questão do gás, né? Combustível, que aumenta aí a cada 15 dias, né? Dependendo aí, até cada semana tem-se esse aumento. E se a gente tem uma renda, né? A gente vai ter que tirar um valor de outro lugar. Se a gente não tem, basicamente a gente recorre ao quê? Aos empréstimos. Por isso que é muito importante a gente entender sobre essa parte aí, tá bom? Pessoal, dúvidas, perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Tô vendo que a Gisele tá aqui, né? Oi, Gisele, tudo bem? Que bom, né? A Gisele acho que fez contabilidade geral comigo. E eu acredito, eu imaginava que ela já tinha passado essa disciplina, Gisele. Não, professor, eu tive alguns problemas de saúde, daí eu tive que dar uma parada. Agora que deu uma estabilizada, eu voltei novamente. Eu imaginei que você, no final da nossa disciplina, você estava até tava internada, né? Isso, fiquei bem ruim. Que bom. Mas agora já melhorou a situação, né? Ainda estou sofrendo as sequelas, mas graças a Deus não tem nem comparação, estou muito bem. Já tem um ano, né, que você passou por isso? Mas depois daquilo eu peguei outras 2 vezes, né, a Covid, e daí fiquei internada novamente, fui para a UTI a última vez, mas daí agora eu já estou vacinada, tô bem agora, mas eu peguei 3 vezes ela. Sim, não, mas que bom, né? Agora é se cuidar e com certeza prosseguir, a gente não pode desanimar, né? Existem essas questões aí que acontecem com a gente, mas é um aprendizado e a gente tem que sempre estar aí se cuidando também, né? Falar nisso, os professores, a segunda dose a gente toma nesse final de semana agora, no sábado, né? E como eu falei aí para os demais alunos, a previsão é que volte às aulas o semestre que vem, né? E eu não tiro, pessoal, a razão e eu não troco o presencial pelo online, tá? A gente gosta de estar junto ali com o aluno, tirando dúvida, conversando, dialogando, né? Eu acho que é algo um pouco diferente. Por quê? Porque o online tem algumas restrições, mas não deixa de ser um canal da gente também tá passando conteúdo para vocês, tá? Mas eu não troco, eu tô dando aula numa faculdade particular e poucos alunos vão no presencial. Então tem aqueles que se aproveitam, né, de não ir, principalmente só para vocês terem ideia. Quem vai na minha aula presencial, pessoal, são aquelas pessoas de Feliz Natal, Santa Carme, Cláudia, os de Sinop não vão, tá? E isso é em todos os semestres, eles não vão. Então, quem vem na aula presencial, que eles falam que não troca o presencial. E eu digo mesmo. Mas, voltando aí com toda a segurança, né? A gente tendo essa segurança aí o ano que vem, quem sabe a gente, né, já volte aí num patamar bem melhor. Porque o presencial, eu não troco presencial. Eu acredito que alguns de vocês, tem muitos que estão trabalhando também, né, nessa questão aí da pandemia, muitos alunos acabaram desistindo do curso, tá, pessoal? Eu conheço vários que desistiram, outros foi para a faculdade particular, outros trancaram, tá? Por quê? Porque estão trabalhando, né?
eu acho que a Gisele não participou da nossa primeira aula, da aula passada. Não participei. Não, né? Então, e a gente viu que a gente não vai cobrar presença, né, nessas nossas aulas síncronas, mas vai estar gravado lá, vai ter atividades. Então, para o aluno ter essa flexibilidade, tá? Não prejudicar vocês, eu sei que muitos precisam trabalhar, e a Unemat adotou essa postura de não cobrar chamada, justamente para não reprovar o aluno, né? Teve aluno que tirou nota e ia reprovar por falta. Então, a gente abonou, o aluno fez atividade, ele está aí apto a ser aprovado, tá? Então, a gente torce que o ano que vem a gente volta aí no presencial, basicamente, né? Alguns aí, às vezes fica receio porque estão trabalhando, né? Às vezes vão ter que desistir, alguma coisa ou outra, mas a gente tem que ver a melhor forma, né, pessoal? Eu acho que o presencial, ele é um pouco diferente, né, do online, né, do que a gente está aqui, essa ferramenta, né? Por quê? Porque o presencial, basicamente, você está ali em contato direto. E eu acredito que não só eu, mas muitos professores preferem o presencial. Não prejudicar o aluno, mas achar uma melhor forma ali dele estar participando também, tá? E a vida prossegue, tá? Mas boa recuperação, hein, Gisele, para você e quem pegou Covid, quem, né, ficou doente, e a gente torce aí que dias melhores virão, né? Ainda a gente está numa situação aí não tão muito boa, tá decrescendo, né? A gente está vendo aí que está descendente a curva, né? Mas a gente espera aí que as coisas melhorem o mais rápido possível, tá bom? Então vamos lá então, tá? Pessoal, então basicamente dessa questão aí do gráfico, aqui a média do endividamento das empresas brasileiras, isso aqui, pessoal, basicamente faltou um pouco da contabilidade, tá? Então se a gente for verificar essa questão do endividamento, né, o aumento, redução, né, de uma forma geral, faltou aí um pouco do complemento do analista, né, do contador, ok? Bom, dentro da parte de análise, pessoal, a gente vai ver um pouquinho, basicamente, sobre a situação financeira da empresa, que aí vai envolver, a questão do ativo circulante, passivo circulante. A gente vai ver a questão do ativo não circulante e o passivo não circulante, tá? A gente vai falar um pouquinho do capital de giro também, dentro desses exercícios que a gente vai passar para vocês, que capital de giro relaciona-se aos ativos e passivos circulantes, que é o chamado curto prazo, tá, pessoal? Então, quando eu falo passivo circulante, são aquelas obrigações que eu tenho dentro do exercício social, tá? Do exercício ali menos de 12 meses. É o que a gente utiliza como descrição do curto prazo. Então, quando se fala dívidas de curto prazo, seria ali o capital que a gente pega de alguém, né? Um empréstimo dentro do passivo que lançado no passivo circulante. Então, está ali todas as obrigações. E longo prazo é quando a gente fala do passivo não circulante, tá, pessoal? Que passou de 12 meses, passou do exercício social seguinte. Então, a gente tem aí essa caracterização, tá? Que é utilizada em função das atividades diárias em si, tá? O ativo circulante, maior do que o passivo circulante, nós temos a garantia para o pagamento de obrigações, é isso que a gente vai fazer essa análise, tá? Então, o ativo circulante, maior que o passivo circulante, a gente pode ter aí o capital circulante líquido, que vocês vão aprender posteriormente, tá? Será que é uma garantia para pagamento das obrigações? É isso que a gente vai analisar, tá? Temos a questão dos prazos dos fluxos de caixa, temos o reforço de caixa, tá? Que aí a gente pode caracterizar dentro do capital de giro. Pessoal, é muito importante o conhecimento, tá? Às vezes a gente está estudando e às vezes a gente não chega naquela análise que deveria ser, né? Mas para que eu estou estudando isso aqui? Eu não sei se vocês, eu acredito que algo que eu vou falar agora, vocês aprenderam também bastante lá no ensino fundamental e ensino médio. Equação de segundo grau, né? Que a gente entrou lá na questão de Bhaskara, lembra? Eu acredito que vocês estudaram isso, Bhaskara, né? E eu estudava aquilo lá, pessoal, e passei a minha vida toda estudando. Eu falei, mas para que se utiliza isso aqui? Porque tem um fim, né? A gente estuda para algo, para aplicação. E eu utilizei, pessoal, basicamente na engenharia, utilizei muito, tá? O tal da Bhaskara, né? Equação de segundo grau lá para achar as raízes, tal, aquela questão. Então, assim, tudo que você estuda dentro de uma disciplina vai ter uma utilidade, tá? Então, vocês têm aí um semestre para aprender um pouquinho, né? Que a gente passa para vocês. Depois vocês podem aprofundar o conhecimento de vocês através de uma pós-graduação, que daí você se especializa nessa área. Por isso que eu falo, é importante você entender, né, de um modo geral que a gente está passando, porque não é muito que a gente cobra, porque não dá tempo. E dentro dos conceitos que a gente passa, é aquela parte principal, tá? É o miolo do pão, vamos dizer assim, né?
depois você pode fazer uma pós-graduação, pode fazer um mestrado, um doutorado dentro dessa área mais abrangente. Mas é importante a gente analisar de uma forma geral, tá? O que seria o capital de giro, pessoal? Seriam os recursos, né, aplicados em ativos circulantes. Então, nós temos lá conta caixa, contas a receber e estoque, né? Então, essa contas a receber, nada mais do que vai ser também a contas clientes, tá? Então, quando você vê lá no balanço conta clientes, vai ser a mesma coisa que contas a receber. Por quê? Porque houve uma adaptação ali, uma mudança nessa conta, e às vezes a gente não vai encontrar contas a receber no balanço, mas vai receber lá uma continha chamada clientes, que é a mesma coisa, tá? E também a questão do estoque. Então, dentro do capital de giro, são recursos aplicados em ativos circulantes, transformando-se constantemente dentro de um ciclo operacional da empresa. Ou seja, é muito mais fácil, né, eu transformar em dinheiro. Se eu tenho caixa, já tenho dinheiro. Se eu tenho contas a receber, que é clientes, eu posso transformar com maior rapidez essa continha em dinheiro também, porque eu posso dar um desconto, um pagamento antecipado, e a questão do estoque eu posso vender num preço abaixo aí, né, basicamente do que é cobrado, e aí eu tenho um capital de giro já formado, tá? Então, o capital de giro, pessoal, fica girando dentro da empresa. Né? Então, essas contas que eu falei para vocês são uma das contas mais principais, tá? E a cada vez que sofre uma transformação em seu estado patrimonial, ela produz um reflexo na contabilidade, tá? Então, a gente tem que analisar assim, né? O que eu vou fazer na minha empresa para que eu tenha dinheiro em caixa, né? Hoje, muitas empresas não vê isso com os bons olhos, então não tem um analista, não tem um contador, e às vezes sofre muito. A gente sabe que hoje tem aí para as pequenas e médias empresas, nós temos aí o Sebrae, né? O Sebrae que vai lá dar um apoio, uma assistência, né? Principalmente para essas empresas, e às vezes o empresário, né? O pequeno empresário, ele não tem nem noção, às vezes, dentro desse contexto de pedir ajuda, tá? É igual a gente quando está doente. O que a gente faz? A gente pede ajuda, vai no médico, né? Pede um remédio para alguém. Então, a empresa é da mesma forma, pessoal. Ela pode estar doente, ela pode estar passando por necessidade, e às vezes a gente não pede esse apoio. E nada mais do que o contador, né? Do que o economista, que vocês vão estar aprendendo também um pouquinho sobre essa disciplina, né? Claro que focado mais para a área contábil, mas que vocês também têm aí, vão ter um pouco de conhecimento, trabalhar dentro de uma empresa para que a mesma não entre em falência, tá? Então, a gente fala que até transformar-se novamente em dinheiro, o valor do capital de giro vai sofrendo acréscimo a cada transformação, de modo que quando o capital retornar ao estado de dinheiro, ao final do ciclo operacional, deverá estar maior que o seu valor inicial. É aquilo, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar aquela frase, né? Quem tem dinheiro faz dinheiro, quem não tem dinheiro fica sem dinheiro, né? Então, pessoal, é você trabalhar. Um exemplo que eu falo sobre a questão do empréstimo, né? O banco, ele não vai te emprestar para ele não ter um ganho, né? Hoje nós temos aí algo que não é legal, que é o tal da agiotagem, né? Que as pessoas eles te emprestam com um valor X lá, com valor de 10% de juros, tá? Então, se ele tem dinheiro, ele vai ganhar mais dinheiro. É a mesma coisa do banco, né? Hoje a gente tem aí uma taxa curtíssima dessa questão dos empréstimos bancários, mas o banco ele vai te emprestar e, posteriormente, ele vai ganhar com esse empréstimo, tá? Então, é importante a gente verificar sobre essa questão do capital de giro. Como que eu posso trabalhar, né, com o meu dinheiro e girar ele ao final do ciclo operacional, tendo um valor maior do que o inicial, tá? Então, dentro do ativo circulante, vocês já viram essa questão, tá? Representa os recursos que a empresa ela consegue realizar no curto prazo. Então, não se esqueça, tá, pessoal? Ativo circulante, a gente está tratando de contas de curto prazo, tá? Ou seja, são os ativos com liquidez menor que o período de um ano. Então, são aquela questão que eu falei de 12 meses, tá? Quais são as principais contas do ativo circulante? Caixas, vocês já viram, né? Ah, professor, eu não vi, né? Em algum momento, contabilidade geral, até porque para vocês fazerem análise, vocês têm que fazer contabilidade geral, né? Não sei se alguns de vocês aqui fizeram a matrícula sem ter feito antes. Se você conseguiu, né, basicamente você vai ter um pouquinho mais de trabalho aí para fazer as atividades. Por quê? Porque você tem que verificar o que representa a contabilidade geral, tá? Mas basicamente não é difícil a gente entender. Então, dentro dessas contas do ativo circulante, nós temos caixa equivalente caixa, tá? Que é o primeiro. Temos aplicações financeiras,
tá, pessoal? Essas aplicações financeiras pode ser aí em bancos, tá? Pode ser aí a questão de você comprar ações, tá? Temos as contas a receber, que aí entra a questão dos clientes, que eu falei para vocês. Temos os estoques, que aí entra a questão dos estoques de mercadorias da empresa, despesas antecipadas e tributos a recuperar, tá? Pessoal, o que seriam despesas antecipadas? Alguém tem noção do que seria isso? Já ouviu falar sobre isso? A gente fala de despesa, aí você pensa assim, mas lá não é da DRE? Não, ela vem classificada dentro do ativo circulante como despesas antecipadas. Depois a gente vai dando baixa nela, mas alguém sabe me dizer o que é despesas antecipadas? Um exemplo aí? São as despesas que são pagas antes do período de vencimento? Isso, nada mais do que você paga, né? Basicamente aí, justamente você paga para você usar posteriormente. Um exemplo, pessoal, que a gente tem aí, basicamente é o aluguel, né? Para a gente utilizar uma instalação, a gente não tem que pagar. Então, existe as despesas antecipadas. Prêmio de seguro é a mesma coisa, né? Eu pago um seguro para posteriormente, se eu precisar, utilizar ele. Então, é a classificação que entra como despesas antecipadas. Lembrando, não se esqueça, é tudo aquilo que você paga antes de você utilizar, tá? Então, a gente classifica aí no ativo como despesas antecipadas. E tributos a recuperar, pessoal, nada mais é do que aquele tributo que você pode acontecer da sua empresa pagar mais, ou né, o fisco, o governo, mandar uma guia para você com um valor a mais, tá errado, você paga aquele e depois você recorre para recuperar, tá? Ou também existe aquelas questões, né? Na contabilidade tem muito assim, você paga o ICMS e depois você pode recuperar ele posteriormente, dependendo aí o regime de tributação da sua empresa, tá? Então você pode utilizar ele para bater os valores, né? Outros valores para diminuir a questão dos impostos posteriormente que é feito nele. Um exemplo que eu falo para vocês, pessoal, sobre a empresa lucro real. Quando você ouve falar sobre lucro real, é as maiores empresas que existem, faturamentos altíssimos, milhões e milhões. Então, ela pode utilizar essa questão desses ICMS, né, principalmente ICMS, na empresa que eu trabalhava, a gente tinha essa recuperação. Então, eu paguei R$200, na hora que eu for pagar um imposto, posteriormente, PIS, COFINS, principalmente era contribuição social e imposto de renda. Então, a gente tinha aí um meio da gente abater um valor. Se eu tinha um valor lá na frente para pagar de R$500, eu poderia diminuir esses 200 que eu já tinha pago antecipado. Então, ficaria R$300. Mais ou menos é assim. Dentro desses tributos a recuperar que a gente fala em contabilidade, tá? Então, tributos a recuperar, ou você pagou a mais, tá? Ou o governo gerou errado para você e você pagou, depois você pode recorrer, que você ganha, tá? Você está no seu direito. Entra aí nos tributos a recuperar, tá ok? Então, a gente fala um pouquinho do caixa, né? Equivalente a caixa. O que entra nisso? Então, o item que a gente fala caixa equivalente, pessoal, se refere àqueles recursos mais imediatos disponíveis para a companhia, para a empresa. Basicamente, se trata de todos aqueles recursos que vão estar no caixa, exatamente no caixa da empresa, tá? E aquelas aplicações financeiras com a chamada liquidez imediata, tá? Então, quando se fala aplicações financeiras com liquidez imediata, é aquilo que a gente tem para transformar em dinheiro muito mais rápido. O que a gente tem na empresa que pode se transformar, né? Um exemplo de aplicações financeiras, estoque, tá? Clientes, eu posso negociar, se o cliente deve R$1.000 para minha empresa, eu falo para ele, ó, se você pagar hoje, você paga R$800, tá? Existem clientes que pagam antecipado, justamente para ter esse desconto. Então, eu posso transformar em dinheiro com maior facilidade, tá? E rapidez. Então, esses recursos são mantidos com o objetivo de honrar os compromissos das companhias, né, no curtíssimo prazo, chamado curtíssimo prazo. Então, para que uma determinada aplicação ela seja considerada como caixa, pessoal, ou equivalente caixa, ela deve atender 3 requisitos principais. Quais são? Liquidez imediata, tá? Prazo de resgate inferior a 90 dias, ou seja, menor que 3 meses, né? Menor ou igual a 3 meses. Insignificante riscos de mercado, tá? Ou seja, na prática, esses recursos que a gente fala, pessoal, que estão no balanço patrimonial, são dinheiro em espécie, né? Que a gente tem aí os depósitos bancários, aplicações de renda fixas, pós-fixadas, principalmente isso aqui é utilizado muito em Caixa, no Banco do Brasil, entre outros bancos, com prazo inferior a 90 dias, tá? Então, são esses 3 requisitos principais para a gente considerar aí
basicamente como caixa equivalente de caixa, tá? Liquidez imediata, prazo de resgate e insignificante ao risco de mercado. Quando se fala insignificante, pessoal, é aquele valor que você faz uma aplicação e você não tem o risco de perder. Um exemplo que eu falo é sobre a questão da bolsa de valores, né? Você coloca R$1.000 lá, você compra de ações, a sua ação, vamos supor que você compra uma ação, um valor de R$100, tá? Hoje você paga R$100, só que amanhã ela pode estar R$80, então caiu, você perdeu aí 20%, tá? Então, quando eu falo a questão do risco do mercado, são aqueles aplicações que a gente tem que eu não tenho perca, eu ganho pouco, mas eu não tenho perca. Um exemplo que eu falo é a poupança, né? Então é insignificante o risco de mercado. Então a poupança lá, você, de primeiro era 0,5% ao mês que você tinha de rendimento. Hoje você tem o quê? Você tem 0,19, 0,20, tá? Então hoje a poupança está rendendo basicamente isso. Temos as aplicações financeiras de uma forma geral. Então as empresas também, ela pode ter valores depositados, que a gente pode dizer que são aí produtos financeiros como CDB. Eu acredito que em algum momento em economia vocês vão aprender isso aqui, tá, pessoal? CDB nada mais é do que um investimento que você faz com risco pouco, né? Tem uns que tem risco maiores, que você ganha mais, mas tem outros que são riscos pequenos, tá? Temos aí os títulos de renda fixas, tá? Que aí entra a questão que a gente fala sobre a parte das aplicações diversas, né? Como a gente tem as demais aplicações em instituições financeiras, que possuem um vencimento de resgate entre 3 meses e 1 ano, tá? Então, de 90 a 365 dias. É o que a gente classifica como aplicações financeiras, tá? Então, nesse caso, pessoal, de uma forma geral, essas aplicações, elas são agrupadas em uma conta chamada de aplicações financeiras. Então, tenho aplicações financeiras, que aí a gente entra a questão, né, dos produtos CDB, títulos de renda fixas e os demais, tá? Contas a receber, tá? Contas a receber, eu até vou colocar aqui, pessoal, ó, só vou mudar aqui, deixa eu só mudar aqui, vou colocar clientes para vocês já irem aprendendo, né, sobre essa questão que eu falei para vocês. Pode acontecer de vocês verem uma continha chamada clientes, né? Então, se eu tenho a continha chamada clientes, basicamente é a mesma coisa que contas a receber, tá? Eu vendi para terceiros e terceiros estão me devendo. Então, essas contas a receber nada mais são do que dinheiro devido pelos clientes, como eu falei para vocês, tá? Que ainda não foram pagos. Então, esse ativo, ele é originado sempre que a empresa presta ou vende um produto. Então, se eu prestei um serviço a prazo ou vendi um produto a prazo, né, ainda eu vou receber. Então, eu classifico lá no ativo como a receber, tá? Ó, contas a receber ou cliente. Então, essa diferença ajuda a entender a diferença da contabilidade entre o regime de caixa e também a questão do regime de competência, tá? No regime de competência, pessoal, que a gente está falando aqui, que é aquele que as empresas utilizam, é possível reconhecer receitas sem que ainda tenha ocorrido o recebimento de caixas naquele momento. Então, resumindo de uma forma geral, o que é o regime de competência? Pessoal, é o reconhecimento de uma receita ou de uma despesa sem que aquela, né, sem que a gente tenha recebido ou pago, tá? Então, quando eu falo regime de competência, é isso na contabilidade. Independentemente do pagamento ou recebimento, eu faço a escrituração, o lançamento dela, tá? Então, além disso, nas contas a receber, a companhia também registra uma conta redutora chamada de provisão para créditos de liquidação duvidosa. Alguém já chegou a ouvir falar essa palavra? PCLD, pessoal, provisão para crédito de liquidação duvidosas. Alguém já ouviu isso ou não? Acredito que não, né? Pessoal, tem muito isso em empresa, tá? O que isso se refere? Esse valor representa, pessoal, o montante que a empresa acredita que não receberá dos seus devedores. Então, eu tenho que ter uma continha de provisão para crédito de liquidação duvidosa. Pessoal, o mais comum a gente falar é do caloteiro, tá? O caloteiro lá, o que vai... Você vende lá um produto, um exemplo, a Gisele vai lá e vende uns perfumes. Aí vende um perfume, vocês podem ter certeza que quem deve mais são aqueles que mais compram, tá? Se interessa pelo seu produto, né? E com facilidade você fica até feliz. Nossa, eu vou vender para tal pessoa. Só que aquela pessoa é cega, ela não paga. Né? Então, vocês tomam muito cuidado com essa questão de vendas, quando vocês tiverem a empresa também, sobre essa questão das pessoas adquirirem muito produto. Então, vocês têm que ter alguma coisa de garantia. Fiquem atentos com essa questão. Na empresa,
se tem essa continha, porque vai ter caloteiro. Eu só fui ver no real, pessoal, quando eu fui trabalhar numa empresa que tinha essa continha e tinha vários clientes que não pagavam. Tá? Era protestado, era, sabe, cobrado judicialmente, era... Só que a empresa faliu, então, basicamente, aquela conta é a última a ser paga, tá? Por quê? Porque tem a questão aí das obrigações trabalhistas, que são a primeira, tá? Aí tem a questão dos impostos, e aí, por último, são as empresas que venderam, tá? Então, esse é o montante da companhia que ela acredita que não vai receber mais por algum motivo ou outro, tá? Provisão de crédito e liquidação duvidosa. E aí entra a questão dos estoques, né? Então, para as empresas que trabalham com estoque, estes precisam ser mensurados e agregados no balanço patrimonial, tá? Pessoal, alguém sabe o que é mensurados? Alguém já ouviu falar? Mensurados. O que vocês me dizem? Mensurados. O que seria isso? Seria a comparação, professor? É aquilo que você pode medir, colocar preço, tá? Então, assim, nada mais é o que se mediu, é o medido. Então, o que a gente fala, né? Quando a gente fala a questão aí de mensurada, é que você pode colocar valor, tá? Então, os estoques nada mais são do que os produtos armazenados pela empresa, vai estar guardado, e que se espera que sejam vendidos no futuro, tá? Então, é importante saber que os estoques são um bem de posse da companhia e que o mesmo possui valor, que por isso são contabilizados aí como ativo da empresa, tá? Pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado também, quando vocês tiverem empresas, sobre a questão de vocês terem um alto estoque, tá? Então, a contabilidade, no decorrer da contabilidade, no caso aqui vocês não vão ver, mas a gente tem a questão dos custos, né, ou as despesas em relação aos estoques, é onde você compra bastante produto para vender, mas você começa a ter problemas, né, com esses estoques, que daí você vai ter despesa de armazenamento, de aluguel, então é importante a gente observar sobre a questão também da movimentação, tá? Despesas antecipadas, está aqui, pessoal, ó, para a gente, de uma forma geral, a gente sempre pergunta para o aluno se ele está recordando. Mas despesas antecipadas são aquelas, né, ou aqueles gastos realizados pela empresa, mas que ainda não refletiram em benefícios para a empresa, tá? Então, o caso do prêmio de seguros, que a gente paga, tá? Aluguéis e outras despesas antecipadas. Então, a gente só colocou aqui 2, basicamente, para vocês terem noções do que isso representa, tá? Tributos a recuperar. Já os tributos são aqueles tributos pagos na compra de mercadorias e que reduzem os impostos a recolher incidentes sobre as vendas de mercadoria. Aquilo que eu falei para vocês, ó, tá? Então, eu compro lá com ICMS, paguei na compra, eu posso reduzir na venda dos meus produtos, que vai gerar um imposto também, tá? Então, basicamente, são os tributos a recuperar. Então, esses tributos, pessoal, eles podem ser classificados tanto no ativo circulante como no ativo não circulante. Então, esses tributos, ele pode ser de curto ou longo prazo, tá? O ativo não circulante, pessoal. Então, já falei para vocês, acima de 1 ano, né? Então, não deixa de ter a caracterização composto por bens e direitos acima de 1 ano, tá? Ou de natureza fixa e duradoura. Então, normalmente, nós temos aí uma divisão de 4 grandes contas. Isso a gente falou, né? Para quem teve aula comigo, a gente já falou muito sobre essa questão dos 4 grandes contas, né, de ordem decrescente de liquidez. Então, nós tivemos aí falando sobre realizável a longo prazo, que a gente vai falar rapidamente aqui com vocês, investimentos, imobilizado e intangível, tá? Mas o que quer dizer o realizável a longo prazo? Pessoal, o chamado RLP, tá, inclui a parcela não circulante de alguns ativos, que já a gente mencionou, tá? Despesas antecipadas, tributos a recuperar, contas a receber. Além disso, também são incluídas algumas aplicações financeiras de longo prazo, tá? Que a gente pode dizer que é classificado como ações de títulos, né? Pós-fixados e derivativos. Então, lembrando, pessoal, essas despesas antecipadas, tributos a recuperar, contas a receber ou clientes, elas podem vir no ativo não circulante também, tá? Então, passou de 1 ano, ela já vai para o ativo não circulante, tá? É menor que 12 meses, ativo circulante. Passou de 12 meses, ativo não circulante. Outro componente do ativo realizável a longo prazo, pessoal, é o imposto de renda e a contribuição social diferidos, tá? O que isso representa? Essa conta do balanço patrimonial, ela vai surgir quando a empresa ela paga mais imposto do que deveria, tá? Então, e a diferença pode ser, então, abatida no imposto futuro.
Então, a gente pode dizer assim, contribuição e imposto de renda diferidos são aqueles impostos que a gente paga mais e, posteriormente, eu vou recuperar, tá? Diferido porque eu já paguei, tá pago, agora é só retornar com o abatimento posteriormente, tá? E os últimos componentes relevantes são os créditos como parte relacionadas aos depósitos judiciais, tá? Então, dentro dessa classificação que a gente fala, realizável a longo prazo, entra toda essa parte aí, principalmente de aplicações financeiras, tá? É importante a gente entender um pouquinho sobre isso. Investimento, pessoal, eles vão ser sempre classificados no ativo não circulante, tá? Lembre-se disso. Então, a parcela de investimento da companhia, ela corresponde àquelas aplicações financeiras ou participações societárias com caráter de longo prazo. Então, são investimento de longo prazo. Um exemplo muito comum seria o investimento que você faz lá no banco, tá? Então, existem várias opções. Quantos meses você quer deixar o seu dinheiro rendendo? Então, existe a questão lá, 6 meses, 1 ano, 18 meses, 24 meses, e assim por diante. Então, esses investimentos que a gente está falando aqui são acima de 12 meses, tá? A gente pode dizer assim, né, que a empresa ela não espera vender as participações que ela adquiriu no curto prazo, ela pensa posteriormente. Então, deixa render por um bom tempo e, basicamente, ela pode vender essas participações ou ter aí de volta, né, o seu dinheiro que você investiu numa certa aplicação financeira. Tá? Os exemplos mais comuns são as participações em coligadas, subsidiárias e controladas. São as composições de empresas, tá? Participações de coligadas, subsidiárias e controladas são os tipos de empresa, de administração, tá? Então, isso entra na classificação do investimento. No imobilizado, pessoal, vai compreender o quê? Tudo aqueles bens tangíveis, tá? Que a gente fala tangíveis, necessário para a manutenção de uma atividade da companhia. Então, se você comprou um veículo, se você comprou móveis, né, terrenos, vai ser classificado aqui no ativo não circulante e mobilizado. E é isso que a gente vai ver na análise, tá? Se a empresa está investindo muito, porque o retorno vai demorar, então a gente faz uma análise de uma forma geral, tá? Então, são necessários esses bens para a manutenção da atividade e costumam ser tangíveis, tá? Ou seja, tem presença física, você pode tocar. Quando a gente fala tangível, é aquilo que eu posso tocar, eu posso pegar. Vocês vão ver depois no posterior, no intangível, que a gente não pode pegar, tá? E a gente vai passar uns exemplos desses bens intangíveis que a gente fala aqui na nossa aula, tá? Então tá aqui, ó, exemplos, imóveis, aí entra a questão dos prédios, fábricas, terrenos, máquinas, veículos, móveis, utensílios, computadores, entre outros. Então, tudo que você utiliza na empresa, tá, pessoal, para sua manutenção, entra como imobilizado, tá ok? Já o intangível, pessoal, os ativos intangíveis são aqueles ativos, pessoal, que não possuem corpo, né? Não possuem presença física, mas eles vão gerar algum benefício econômico para a empresa, de uma forma geral ou outra. Um exemplo que a gente tem é os contratos, tá? Tem as patentes, direitos autorais, software, fundo de comércio, entre outros, tá? Então, quando a gente fala ativo intangíveis, lembre-se, pessoal, tangível é o que eu posso tocar, eu posso pegar, intangível é o que eu não posso pegar, tá? Diferente aí do imobilizado. Então, vão gerar de alguma forma ou outra um benefício econômico para a empresa, tá ok? Tranquilo? Até aqui, pessoal. Estão recordando? Eu acredito que é o que vocês viram aí, né? Anteriormente aí nas aulas, né? Que vocês tiverem em contabilidade geral. Como eu falei, alguns basicamente passaram por mim, né? Essa disciplina, eu basicamente ministrei essas aulas e outros fizeram com outros professores. Mas acredito que está dentro do contexto aí que vocês viram, né? Temos o passivo. Então a gente falou um pouquinho do ativo, agora a gente fala um pouquinho do passivo no balanço, pessoal, tá? Então, o passivo, pessoal, ele vai abrigar o quê? Vai ser os recursos, né, emprestados ou aplicados por terceiros na empresa. Então, a gente vai entender nessa análise que nós temos recursos de curto prazo, né, de terceiros, e recursos a longo prazo de terceiro. Então, a gente fala assim, né? Logo, o passivo, pessoal, ele representa quais são as dívidas e obrigações que a empresa tem e ainda precisa pagar. Então, se eu não paguei, vai estar lá no passivo, na obrigação, tá? Então, o passivo é um saldo redutor do patrimônio. Quanto maior o seu valor, menos a empresa vale, tá? Então, se você observar lá, se tiver um valor muito grande,
basicamente essa empresa, ela tem uma dívida também muito grande. Então, nós vamos ter o passivo circulante, o não circulante e o patrimônio líquido. Passivo circulante mais o passivo não circulante representa o quê? Recursos de terceiros. Alguém emprestou, eu comprei algo que eu estou pagando, eu vou pagar, né? E patrimônio líquido entra como os recursos próprios, tá? Então, o passivo, pessoal, ele é organizado de uma forma, né? É quase a mesma coisa que o ativo. Por quê? Porque a gente vai ter aí a divisão entre duas partes, o circulante e o não circulante. Passivo circulante, curto prazo. Passivo não circulante seria a questão do longo prazo, tá? Dentro do passivo circulante, ele é composto pelas dívidas e obrigações da empresa, com vencimento menor que 1 ano, tá? Então, os principais componentes são pagamento de fornecedores, empréstimo de curto prazo e também os impostos, tá? Basicamente, os impostos, eles são de curto prazo. Então, quando você tiver aí uma obrigação, pessoal, fornecedor, empréstimo de curto prazo e impostos, eles vão ser classificados nesse passivo circulante, tá? Então, nessa parte do balanço patrimonial, são incluídas as seguintes contas. As obrigações sociais e trabalhistas também são menor que 1 ano, né, como pagamento. Obrigações com fornecedores, obrigações fiscais, que são os impostos que a gente paga, tá? E os empréstimos e financiamentos. Lembrando que empréstimos e financiamentos, pessoal, ele pode estar tanto no passivo circulante como não circulante, tá? Vamos supor, você vai lá no banco, pega um empréstimo com 8 parcelas. Eu coloco lá no passivo circulante, tá? Então a empresa ela vai pagar com um tempo menor, 8 meses. Vou lá, pego um empréstimo em 36 meses. Vou lá no passivo não circulante e faço a inclusão dessa conta, tá? É importante a gente entender isso. Então, no circulante, pessoal, é composto por dívidas e obrigações com prazo de vencimento maior do que o anterior que a gente falou, mais que 1 ano. Então, costuma fazer parte dessa conta, principalmente os empréstimos de longo prazo e as garantias de aportes, tá? São exemplos de passivos, pessoal, não circulantes, as parcelas de dívida de longo prazo, que a gente pode dizer que entra a inclusão dos juros, taxas contratuais, créditos provisionados para sócios, acionistas, executivos, a serem quitados após 12 meses da data do balanço patrimonial, tá? Além de debêntures, entre outros compromissos em si. Debêntures são títulos, tá, pessoal? São títulos que a empresa ela vende basicamente com valores posteriormente para pagamento da aquisição aí dos sócios, tá? Patrimônio líquido, né? Eu acredito que isso aqui é o que a gente pode dizer, é o que mais as empresas querem ter valores. Patrimônio líquido dependendo, tá? Isso é importante, tá? Isso é muito importante, pessoal, dentro dessa questão, a gente observar, tá? O patrimônio líquido é a conta que registra os recursos diretamente investido pelos sócios, tá? Além das reservas de capital realizadas. É o dinheiro próprio, tá? É um dinheiro que eu tenho. Tá lá em reserva legal, reserva estatutária, então aquele dinheiro não é de terceiros, é meu, é da empresa ali. Então fica mais fácil eu trabalhar, tá? Além disso, no patrimônio líquido, pessoal, que são contabilizados resultados líquidos, que seria o lucro ou prejuízo da empresa durante o exercício, tá? Patrimônio líquido, pessoal, ele compreende o valor dos recursos próprios da entidade. Então, tudo que está ali, se você olhar no balanço, não é de terceiros, é da gente, é da empresa, tá? Então, seu cálculo é sempre igual à diferença entre o valor total do ativo e o valor do passivo. Se algum dia vocês pegarem um balanço, pessoal, que tenha só o ativo e o passivo, e não tem o patrimônio líquido, é muito fácil vocês saberem o quanto a empresa tem de recursos próprios. É só você pegar o ativo menos o passivo, que aí aquela diferença vai ser o patrimônio líquido, tá? É muito fácil. Ativo, total do ativo, fica mais fácil assim, né? O ativo circulante e não circulante, você soma os dois, menos o ativo, o passivo circulante, mais o passivo não circulante, que aí você tem um valor, essa diferença você consegue entender o que é o patrimônio líquido, né? O que tem de patrimônio líquido na empresa, tá? Então, esse item vai representar basicamente a riqueza dos acionistas, né? Ali da empresa, que vai incluir o quê? Os recursos, tá? Aportados na sociedade, que a gente pode dizer que é o capital social, reservas, ações em tesourarias e o também chamado ajustes contábeis, tá? Dentro desse contexto, para que serve o balanço patrimonial? Então, é necessário a gente ter o quê? Algumas decisões, né? Pessoal, deixa eu só pegar uma aguinha aqui, tá? Só um minuto.
Bom, pessoal, voltando, vamos lá, né? Para a nossa aula. Então, basicamente, espero que vocês tenham até agora entendido o que a gente quer dizer. Alguma dúvida, vocês podem me interromper e perguntar, tá? Então, para que serve um balanço patrimonial? Então, a gente já falou um pouquinho do ativo, passivo, patrimônio líquido, mas de uma forma geral, o balanço patrimonial, pessoal, é uma forma de representar o que a gente fala de uma forma qualitativa e quantitativamente, tudo que uma empresa possui. Então, se eu pego um balanço e eu olho ali, eu posso ver o que ela tem, tá? Um exemplo de veículos e o valor. O que é o qualitativa? Qualitativa é o nome, né? Veículos, qualitativa, tá? E quantitativa é o valor que se tem esse veículo, tá? Então, por ser organizado em blocos e classificado em blocos por liquidez, fica claro a gente visualizar essas informações, né? Tanto de uma conta específica quanto a situação geral da empresa. E a partir daí a gente começa a fazer análise, tá? Então, por isso, pessoal, com o balanço patrimonial é possível a gente saber a posição patrimonial da empresa, tá? Conhecendo quais são seus bens, direitos, obrigações de um determinado período e avaliar as necessidades operacionais e financeiras do negócio. Também, tá? Entender as fontes de recursos e despesas da empresa, é por isso que a gente faz análise através do balanço. Determinar o quê? O desempenho da empresa, através da evolução histórica do seu patrimônio. Como que surgiu, da onde que veio o recurso, tá? Isso é importante a gente verificar. Auxilia também no planejamento fiscal e tributário da empresa, se está tendo muitos impostos, se eu não estou pagando os impostos, isso gera a questão de juros, né? Aumenta a questão da dívida da empresa e assim por diante. Além da gente estimar o valor da empresa, né? Ali, através do balanço, a gente pode estimar, seja através dos seus ativos ou do patrimônio líquido. Então, possibilita o pagamento de dividendos aos sócios e acionistas da empresa, através do relatório que a gente tem, e também fornecer as informações úteis para investidores e demais interessados, chamados stakeholders, tá? Então, são algumas informações, pessoal, que a gente tem que ter, basicamente aí, básica, né, que a gente fala dentro do balanço, para que a gente faça uma análise mais completa, tá? Qual que é a vantagem de se utilizar? Existem algumas vantagens de utilizar o balanço patrimonial em uma análise. Existem pessoas que fazem análises de outras formas, né? Que a gente não vai adentrar, mas existem outros métodos não convencionais para fazer uma análise de uma empresa. Um exemplo do que ela vale, né? Eu vou fazer uma análise, um exemplo de uma empresa, né? A empresa lá, eu não sei qual o valor dela, dos bens, do prédio, mas eu vou chutar, um exemplo, né? Você vai lá, tem um valor de 400 mil, um prédio com todos os bens. Né? Você fala, não, mas eu vou vender por 1,5 milhão. Pessoal, não tem lógica, né? Você não fez uma análise, tá? Ah, eu vou vender uma casa, a casa lá, eu fazendo o cálculo dos custos, tudo certinho, vale 150 mil, mas eu vou pedir 300. Não há lógica. Isso acontece muito a questão de carro, né? Eu vejo muita gente comprar um carro lá por 15, 20 mil, quer vender por 40, 45, apesar que o preço está um absurdo. Então, a gente tem que fazer uma análise, tá? Verificar essa questão. Então, a principal utilidade do balanço patrimonial, pessoal, é identificar a situação financeira em um determinado momento ali que a gente faz, tá? Então, a partir daí, a gente tem a noção sobre a qualidade dos ativos e quantidade, tá? E quais são os passivos que podem afetar negativamente a empresa, tá? Então, o balanço ele vai permitir calcular, por exemplo, a porcentagem de ativos que é financiada por capital próprio, tá? Ou por capital de terceiro. Então, existe essa diferenciação, que é chamada de estrutura de capital, que a gente vai aprender, tá? Para que o investidor, né, obtenha lucros com seu projeto empresarial, ele é fundamental que essas fontes de recursos do negócio tenham um custo menor que a rentabilidade de um projeto. Então, através do balanço, eu posso fazer uma análise. Então, se um bom projeto, à luz de uma boa análise dos resultados futuros, demonstra que captar recursos de terceiros passivos é viável para obter um lucro com um determinado investimento, tá? Então, a gente começa a observar aí de uma forma geral. A empresa, a companhia, ela pode captar esse recurso para aumentar os seus lucros. Um exemplo que eu passo muito para os alunos é a questão se você tem um empréstimo, né? Acontece muito isso, até nos jornais eles falam, reportagem, se você fez um empréstimo, né? Fez lá um empréstimo lá, e a parcela, você atrasa e os juros é muito alto, compensa você tentar pegar outro empréstimo com a taxa de juros menor e quitar aquele com o valor maior, tá? Então, é assim que a gente faz uma análise. A empresa está endividada, mas eu posso pegar um empréstimo com um valor menor de taxa, eu vou lá e pego e consigo
quitar as minhas dívidas, tá? Qual que é a importância do balanço, pessoal? Então, a leitura com os balanços patrimoniais, pessoal, de uma empresa é de suma importância. Para quê? Para que o investidor, bem como seu sócio em um determinado empreendimento, ele pode avaliar a situação, né? Se ele vai vender as suas ações ou se ele vai, basicamente, comprar mais ações. É isso que ocorre dentro da Bolsa de Valores, tá? É esse tipo de análise, pessoal, que vai garantir ao investidor a tranquilidade que ele vai precisar para tomar suas decisões gerais. Uma vez que os melhores investidores que pensam no longo prazo não estão em busca de quê? De aventura no mercado de capitais, tá? Mas do retorno consistente com os riscos controlados. E a partir daí a gente começa a observar. Então, desse modo, é completamente viável afirmar que a análise de balanço patrimonial, juntamente com os demais indicadores importantes, é a peça fundamental que a gente fala, né? Dos prognósticos necessários para o aumento da rentabilidade dentro de um projeto em si, tá? Logo, quem investe em ações, como eu falei para vocês, através da análise fundamentalista, tem no balanço uma ótima fonte de dados relativas à saúde da companhia, tá? Quando o seu capital é aberto e suas informações contábeis são, portanto, públicas. Então, é importante vocês observarem, no momento que vocês forem aprender como a questão da compra e venda de ações, né, vai chegar algum momento que vocês vão ter uma disciplina, pessoal, que vai falar sobre isso, tá? Como vocês estão no curso de economia, vocês vão aprender um pouco sobre isso. Mas o professor vai falar, é bom uma análise fundamentalista. Como que eu vou analisar? Como que eu vou entrar nessa jogada? Através da análise do balanço, tá? Pode ser a DRE também? Posso fazer análise, né? Vertical, horizontal, a evolução. Aí a gente fala sobre a evolução, que a gente vai fazer aqui também no decorrer, tá? Por todas essas possibilidades que a gente fala, pessoal, entender o que é o balanço patrimonial, ele acaba sendo primordial. Por quê? Tanto para o investidor quanto para o planejamento da própria empresa. Então, se eu tenho uma empresa consistente, fundamentada, com informações verídicas, eu tenho a grande chance de estar captando aí um maior recurso para a mesma, fazer um investimento, tá ok? Aqui, pessoal, ó, nós temos aí para algumas decisões, nós temos o capital circulante líquido. Como que eu consigo saber qual que é o capital circulante líquido da empresa? É muito fácil, é uma continha simples, ó. Eu tenho o valor do ativo circulante, tá? Então, lembrando, eu não pego o ativo não circulante, é só o circulante. Eu tenho lá R$1.000. De passivo circulante também, tá? Só o passivo circulante. Passivo não circulante eu deixo de lado. R$600. Para mim ver o capital circulante líquido, basicamente eu fazer essa diminuição. 1.000 menos 600. Está aqui, ó. Então, capital circulante líquido, ou chamado CCL, é conhecido como capital de giro próprio, o chamado CGP, o capital de giro próprio de curto prazo, tá? É o que eu tenho de ativo que eu posso honrar com os meus compromissos a curto prazo, tá, pessoal? Então, é importante a gente observar isso. O quanto eu tenho de ativo, ó, circulante, se eu for fechar a empresa, o que eu tenho para pagar os meus fornecedores, as minhas dívidas, e o quanto vai sobrar. Então, se eu vou fechar essa empresa aqui, R$1.000 menos 600, ainda me sobra R$400. E se fosse ao contrário? Basicamente seria, né, um valor negativo. Então, eu não conseguiria honrar com os meus compromissos. E assim por diante, a gente vai estar falando sobre isso, tá? Então, nós temos aqui, ó, um exemplo, tá? Mais resumido aqui, ou mais detalhado, né? Do ativo circulante, 600, passivo circulante, 600, e o capital circulante líquido, R$400. E aí, não entra o não circulante em nenhum patrimônio líquido, tá? Existe a questão das estratégias de financiamento, então existe algumas decisões que é necessário a gente tomar. Existe a questão agressiva, que a gente fala, tá, pessoal? A empresa, ela financia suas atividades sazonais à parte, né, e parte das necessidades permanentes de fundos com os fundos de curto prazo, tá? Quando eu falo a questão de curto prazo, pessoal, um exemplo, se você tem condição de ter uma aplicação ou adquirir um empréstimo a longo prazo, basicamente você tem uma maior facilidade de quitar, né, esse empréstimo. É o que ocorre muito, principalmente aí para as grandes empresas, que têm tantos anos para pagar. Então, basicamente, eu tenho um financiamento a longo prazo, uma facilidade de quitar com as minhas obrigações. Quando eu falo agressiva, entra a questão dos fundos de curto prazo, tá? Então, se eu faço uma dívida a curto prazo, um exemplo que é bem comum que eu passo para vocês, é sobre um exemplo, você vai comprar algo lá que vale R$1.000, tá? Aí você fala, não, eu vou fazer em 10 vezes. 10 vezes de R$100, certo? Tá? Sem juros nenhum. R$100 lá em 10 vezes, dá R$1.000.
Se eu posso fazer em 20 vezes de R$50, não facilita para mim pagar R$50? Por quê? Porque eu sei que eu vou ter outras obrigações durante o mês. Então, esse valor de R$50, essa metade que eu vou jogar para frente, né, vai o que me dá uma garantia de capital, tá, pessoal? Então, vai dar aquele fôlego. É isso que eu falo. Quando a empresa ela for pegar um empréstimo, facilita, né? A gente fala sobre a questão da conservadora. O financiamento das atividades é quase todo através dos fundos de longo prazo. Então, basicamente, eu tenho um maior tempo com a menor parcela. Por quê? Porque eu não entro aí em conflito com o meu caixa, ou seja, chega o momento de pagar e eu não tenho dinheiro. Então, se eu tenho uma dívida pequena, eu tenho um valor ali que eu posso quitar e sobrar para mim, que eu posso trabalhar, basicamente vai ser melhor para a empresa, tá? E isso a gente tem que analisar. Agressiva, a gente fala das estratégias de financiamento. Agressiva é a curto prazo e conservadora seria a questão dos fundos de longo prazo, tá? Considerações sobre o ativo fixo. Então, nós temos aqui, basicamente, que eu falo sobre a parte do ativo não circulante, né? Então, nós temos aqui, ó, investimento R$1.000, imobilizado R$500, intangível R$500, somando dá R$2.000. Então, nós temos os volumes de aplicações variáveis, máximo retorno com investimento mínimo, terceirização reduz investimentos e financiado pelo patrimônio líquido ou recursos de longo prazo. Essas considerações do ativo fixo, pessoal, que a gente fala, né, que é do ativo não circulante, a gente vai ver posteriormente, tá? O que isso representa? Então, vocês vão observar, principalmente nas análises horizontal, sobre a evolução. Se eu fiz um investimento, um exemplo, eu tenho um investimento de R$1.000 aqui em 2020. Em 2021, eu fiz um investimento de R$2.000, tá? Depois a gente vai analisar de onde saiu esse recurso e qual que é o retorno que eu vou ter desse investimento que eu fiz de R$2.000, desse aumento de R$1.000 que ficou R$2.000, tá? Então, através da análise, a gente faz um amparato geral, tá? Exemplo de tomada de decisão. Então, eu tenho aqui, ó, basicamente, um balanço, tá, pessoal? Então, para quem estava esquecido, ó, eu tenho circulante, não circulante, aqui entra a questão que eu falei para vocês, tá? Passivo circulante e o patrimônio líquido. Então, exemplo aqui, ó, quero saber o ativo circulante da empresa, tá? Lembra que eu falei? A empresa ela não consegue quitar as contas dela a curto prazo, porque, ó, eu tenho R$1.000 de ativo circulante, menos 1.200, falta R$200. Então, através dessa análise inicial que eu faço, eu vejo que a empresa ela está tendo muitas dívidas a curto prazo, tá? Então, R$1.000 menos 1.200, daquela exemplo que a gente viu anteriormente, basicamente vai faltar R$200. A partir daí, a gente começa já a fazer as análises, tá ok? Basicamente seria isso. Dentro desse balanço, nós temos aqui algumas perguntas, tá? Que a gente vai responder agora, tá, pessoal? Isso aqui não é outra atividade que eu vou passar amanhã, para vocês fazerem amanhã, mas dentro desse balanço a gente tem aí umas perguntas já feitas, né? Qual que é o capital circulante líquido da empresa? Tá, na letra A. B, a empresa conseguirá sem problemas pagar as suas contas? Pressuponha que a empresa esteja atrasando um tipo de obrigação. Qual é? A composição do endividamento, capital de terceiros, é boa? Letra E, as aplicações no não circulante são sensatas? Tá? F, você compraria ações dessa empresa? Por quê? Admita as ações muito baratas. G, a proporção de capital próprio em relação ao capital de terceiros é boa? H, qual seria a sua atitude como administrador dessa empresa? I, o volume de investimento dos sócios é satisfatório? É claro, pessoal, que aqui a gente já passou as respostas para vocês verificarem, tá? Como que ficaria? Qual que é o capital circulante? Não tem, né? Lembra que eu falei para vocês? 1.000 menos 1.200? Ficou o quê? Mais dívida do que o ativo, né? Então, basicamente, a empresa não tem o CCL. A empresa conseguirá, sem problemas, pagar suas contas? Não. Atrasa impostos, que são os maiores que estoque. Então, se eu olhar aqui, basicamente, ó, R$1.000. Eu tenho estoque, né? Basicamente, eu tenho o valor de fornecedores, eu tenho o valor de outras dívidas, eu tenho o valor de estoque. Então, basicamente, os impostos, eles não estão sendo pagos. São deduções que a gente faz, tá? Pressuponha que a empresa esteja atrasando um tipo de obrigação. Qual é? Impostos, tá? A composição do endividamento, capital de terceiros, é boa? Sim. Maior parte a longo prazo. Como que eu vejo? Tá aqui, ó. Então, a gente começa já a analisar. Eu tenho 1.200, curto prazo, 1.400 a longo prazo. Opa, então a empresa tem o quê? Obrigações, as maiores são a longo prazo,
tá? Porque 1.400 é maior que 1.200. Então, isso aqui é curto prazo, menor que 12 meses, isso aqui é maior que 12 meses, tá? Bom, as aplicações no não circulante são sensatas? Não, elevadas em relação ao circulante, tá? Então, eu posso fazer análise aqui, ó, se vocês observarem, né? Eu tenho do não circulante R$100, mas eu tenho aí, basicamente, o 1.000 de investimento, 500 de imobilizado, então giro mais 500, fechando 2.100, e do não circulante eu tenho 1.400. Mas se eu somar, basicamente, o circulante com o não circulante, eu tenho 2.600, tá? Temos aqui a questão, você compraria ações dessa empresa? Por quê? Sim, tem lucro elevado se comparado aos investimentos dos sócios, tá? Então, eu posso observar aqui, ó, tá? Basicamente, capital, lucros, tá? E eu tenho a questão do realizável a longo prazo, R$100, e os investimentos de R$1.000. Isso a gente vai fazer na prática, tá, pessoal? Calculando tudo isso. Pode ser que, às vezes, a gente não tenha uma noção nessa forma que a gente está passando aqui, mas depois a gente vai fazer os exercícios para melhor compreensão, tá? A proporção do capital próprio em relação a capital de terceiros é boa? Não, é elevada em relação ao K total, ou seja, o valor total 84%. Como que eu acho isso aqui? Pessoal, basicamente é eu pegar, tá? O valor, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho um valor de R$500. Mas se eu somar 1.400 mais 1.200, dá 2.600. Então, basicamente, desse total aqui, ó, tá? Basicamente, 84% representa capital de terceiros, que é o circulante e não circulante. É uma divisão que a gente faz, tá? Então, depois vocês vão fazer. Se eu pegar aqui 500 dividir por 3.100, eu vou ter um valor de 16. É o que a gente vai chegar lá. Então, eu posso analisar sobre essa composição do endividamento, tá? Qual seria a sua atitude como administrador dessa empresa? Vender investimento e aumentar estoque, renegociar os impostos. Então, a partir daí, a gente pode fazer uma análise geral, tá? O volume de investimento do sócio é satisfatório? Não, se comparado ao terceiro, né, o valor K. Como assim? Né? A questão dos investimentos. Eu fiz investimento, mas eu não tive um retorno tão desejado, tá? Eu tive R$1.000, mas eu tive um lucro variado aí de 10%, ok? Então, isso é necessário a gente analisar de uma forma geral, tá? Pessoal, basicamente a nossa aula seria isso, tá? De hoje. Então, não é muito extenso o tempo. A gente tem aí um meio aí de fazer uma aula mais, vamos dizer assim, resumida, mas que entra aí o contexto que a gente vai estudar depois, até porque é o exercício, né, que a gente vai captar aí a mensagem mais detalhada. Como a gente já tem experiência, a gente já consegue observar. Se eu olhar o balanço, né, bati o olho ali, eu consigo observar essas diferenças, né, o endividamento, a questão do capital, recursos de terceiro de longo e curto prazo, enfim, a gente já tem uma análise mais geral, tá? Alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá, a próxima aula a gente vai falar um pouquinho da DRE, tá? Como a gente falou hoje do balanço patrimonial, e aí basicamente seguindo o plano de curso, aí a gente adentra já os exercícios. Vamos fazer análise vertical, horizontal, rentabilidade, liquidez, e aí a gente começa já, fica um pouco mais gostoso da gente trabalhar, da gente estudar, por quê? Porque aí entra a questão dos cálculos, tá? Mas são básicos, tá, pessoal? São divisão e são a questão de subtração também. Então, não é aquela coisa mais absurda, né? Que vem aí da matemática, equação de primeiro, segundo, terceiro, né? Grau, que aí a gente foca muito naqueles cálculos, né? Eu acredito que, eu não sei se alguém aqui fez matemática, mas quando eu fiz engenharia, nós tínhamos aí cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo numérico. Então, imagina as contas que a gente fazia, né? Para achar uma resposta, dava umas 2 folhas, só para vocês terem ideia. Integral, tinha a questão das derivadas, né? Então, basicamente, era cálculo muito extenso. Aqui não, é bem basicão, tá? Eu acredito que vocês vão gostar de fazer, beleza? Pessoal, então, por hoje é só, tá? Amanhã nós temos uma atividade, então vai ser relacionada a essa aula. Então, vai ter algumas perguntinhas, algumas coisas ali que a gente vai perguntar. Pode ser que eu pergunte alguma coisa ali do balanço que a gente falou hoje, tá? Mas nada mais do que eu passei para vocês. Eu sei que ainda vocês estão aprendendo, mas para vocês observarem
essa questão de como fazer uma análise. Então, a gente começa por aí, tá? Então, amanhã tem aí, às 9 horas é liberado a atividade, fica aberto até as 23 horas, tá? Faça nesse tempo, das 9 às 11 estou à inteira disposição de vocês, que é o mais comum acontecer, e na parte da tarde, pessoal, quem for fazer aí, às vezes eu vou demorar a responder. Por quê? Porque eu tenho aula do mestrado à tarde, tá? Então, eu vou estar nas minhas aulas do mestrado, quando tem um tempinho eu vou respondendo. Se alguma aluna aí souber responder, pode responder por mim, depois eu só confirmo, tá? Se estiver errado, depois eu corrijo, não tem perigo nenhum, a gente quer que vocês participem lá no grupo, né? Se vocês não estão no grupo, né, algumas de vocês aí não, ou alguns de vocês não estão no grupo, entra lá, tá? Que é mais fácil a gente comunicar, beleza? Mas sempre eu respondo assim, quando eu tenho um tempo livre. Por quê? Durante a tarde eu tenho aula do mestrado, então eu não tenho muito tempo de ficar respondendo, tá? Por quê? Porque a gente tem que ficar, às vezes, com a câmera aberta, às vezes participar, né? O mestrado é um pouco diferente, tá, pessoal? Então, o professor, às vezes, ele exige que a gente esteja ali com a câmera aberta, às vezes participando, e isso é primordial para a gente que está aí no mestrado. É importante, né, a gente participar, porque são disciplinas diferentes. É uma coisa diferencial da graduação, que a gente não cobra, o aluno abre câmera, nem microfone, se ele quiser, pode responder no chat, fica à disposição a questão da participação, tá? Então, amanhã, 9 horas, tem a atividade de vocês, façam, tá, Rosimeire? Faça, entrega lá no SIGA, como eu falei. De primeira mão, pessoal, eu falo para vocês, entregue no SIGA, é a ferramenta da instituição para vocês enviar as atividades. Então, não adianta enviar no WhatsApp, no e-mail. Existem problemas que a gente aceita, tá? Algumas coisas ali no sistema, deu um problema, a gente avisa e aceita sim, a gente passa um e-mail, mas já de antemão é no portal SIGA, tá bom? Então, se não tem nenhuma pergunta, agradeço vocês, uma ótima quarta-feira com cara de segunda, né? Aí já tem aí quinta-feira com cara de terça, sexta com cara de quarta, já chegando no final de semana, e na outra semana a gente tem mais um feriado, né? Segunda-feira, ponto facultativo, terça, feriado em Sinop, para quem está em Sinop, né? Que é aniversário de Sinop, e aí a gente volta na próxima quarta-feira, tá bom? Pessoal, se cuidem, grande abraço, fiquem com Deus e até mais.